Fala, minha família, tá começando mais um Drop de Fé, o podcast da God Is Company. Esse projeto que inicialmente começou pra gente falar só de marca, mas hoje a gente estendeu um pouco mais, a gente vai transformar isso aqui numa mesa de comunhão para falar de propósito, para falar de Deus, para falar da nossa do nosso propósito, do nosso chamado aqui nessa terra. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Se você já clicou aí, você já sabe quem é, mas antes eu queria deixar um recado para vocês aqui. A God Is Company tá com um Summer Sale que tá nas últimas semanas. Todo o site por até 30% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Corre lá, não fica de fora. E eu também queria falar da N-Work Digital. A gente está aqui nos estúdios da N-Work. Se você é do Rio de Janeiro e está pretendendo gravar um podcast, quer tirar esse projeto do papel, solta a voz, fala pro mundo, vem aqui, entre em contato com a gente. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, um contato da N-Work, o contato da Godis e vamos pro episódio de hoje. Hoje é algo novo. A gente vai falar do novo. A gente já começou aqui nos bastidores falando daquilo que a gente faz pela primeira vez. Quando foi a última vez que você começou algo pela primeira vez? Isso é um desafio grande. A gente sempre quer estar numa zona de conforto, naquilo que a gente já domina, mas hoje a gente vai falar do novo de Deus. E um desafio enorme, que é o quê? Plantar a igreja em 2026. Para falar disso hoje, eu trouxe meu amigo, meu pastor, Jonatas Menezes. Meu amigo, muito obrigado, tá? Por aceitar o convite. Satisfação, Igor. Prazer imenso estar aqui com você, com a galera do God Is, estar aqui com o pastor Robert. Deus E aí, abençoe. meu amigo, como é que tá? Feliz demais de estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, o pastor Jonathan, para mim, é um jovem pastor. Ele é um jovem pastor. Quando a gente pensa em pastor, né, pastor? A gente acha assim, é um senhor de idade. O Jonathan é um jovem pastor, um querido, sempre tá lá na nossa comunidade de fé, trazendo uma palavra abençoada. Eu queria que, meu pastor, você apresentasse aqui quem é o Jonathan. Quem é o pastor Jonathan? Amém. Pastor Jonathan é alguém que ama a Deus, ama famílias e que tive a oportunidade, o privilégio de ser instruído pelos meus pais no caminho da fé. Desde a minha infância aprendi a ler a Bíblia olhando o meu pai. Meu pai sempre leu muito a Bíblia Sagrada e olhando minha mãe também. Minha mãe, ela dá o testemunho que com 5, 6 anos de idade, eu orava com ela pelas madrugadas. E eu tive a oportunidade de crescer na fé, na Assembleia de Deus, desenvolver com pessoas maravilhosas. Eu aprendi na maior faculdade do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, desde criança. Passei pelos departamentos da Assembleia de Deus. E na minha infância eu fui para a obra missionária com os meus pais, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, meus pais eles foram para a obra missionária lá em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Monte Alverne. Depois de Muriaé, depois de Miradouro, chega essa cidade. E ali eu comecei a aprender experiências maravilhosas com Deus. Meus pais, eles caminhavam quilômetros juntamente com a gente, né? Éramos 3 irmãos na época, William, eu e a Raquel. Então eles não mediam esforços para chegar na casa de pessoas, um lugar que é muito influenciado pela idolatria. Então a sabedoria que Deus dava para eles e as experiências que a gente foi acumulando, né? Lugares que às vezes não tinham nem a luz, a energia elétrica não chegava, mas o evangelho precisava chegar. Quando nós retornamos, depois de alguns anos lá em Minas Gerais, a gente mudou para Duque de Caxias, Jardim Primavera, em que eu fui apresentado à Igreja Batista. Eu sou batizado na Igreja Batista. E eu aprendi muito na Igreja Batista, porque há uma organização muito grande. Então ali eu aprendi muito com o pastor Sérgio, que foi o pastor que me batizou. Tive a oportunidade de ser batizado por ele. Sou embaixador do rei, porque aquele que é embaixador nunca foi embaixador. É uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. E aí eu comecei a desenvolver um pouco mais a minha fé, aprender em Deus. Fiquei lá durante 2 anos, depois fui para a igreja Assembleia de Deus de Madureira, lá também em Jardim Primavera, pastor Melquisedeque de Melo, onde me desenvolveu muito, aprendi muito com ele, participei da liderança da juventude, tive minha estrutura ali, comecei a aplicar-me um pouco mais a Bíblia e a música, né? Muita gente não sabe, mas eu sou músico também, trompetista.
né? Toquei durante muitos anos em orquestras de música, depois passei a estudar também na faculdade, no Conservatório de Música, com o professor Paulo Mendonça, é um grande professor na área musical. E diante disso daí, eu fui me desenvolvendo na Assembleia de Deus de Madureira, 8 anos. Quando eu precisei mudar de endereço, né, nos mudamos para Vila São Luís, em Duque de Caxias. Conheci a Assembleia de Deus de Vila Guanabara, saudoso pastor Eunice Soares de Araújo. É assim, alguém que eu tive muito, muito, muito aprendizado, um homem que confiou muito em mim. Minha família foi abraçada por ele. Pastor Eunides foi um homem que me levou ao diaconato, me levou a ser evangelista, me deu oportunidade para ser dirigente de congregação. Pastor Eunides me abençoou muito, foi um conselheiro para mim. E eu sempre quis ficar no meio de pessoas que tinham mais idade, né? Por exemplo, meu padrinho de casamento, que era da Assembleia de Deus da Vila Guanabara, era o saudoso Vasolino Gomes. Quando eu casei, ele tinha 94 anos de idade. Então, assim, eu ia para casa dele só para ouvir as experiências que ele tinha. Outro também, evangelista Lucas, que também com 86 anos, me instruindo. Essa é a questão ministerial que eu fui aprendendo, né? O legado que Deus me deu para eu conseguir estar ali. Depois fui para a Catedral da Família, onde nós plantamos igreja, lá em Jacarepaguá. Ficamos lá 2 anos, agora a igreja tem 2 anos lá, e estou começando algo novo agora, né? Igreja Fluir, Igreja Fluir. Então, essa é um pouco da minha Da trajetória. trajetória, né? Eu sei que podcast a gente fala bastante, a gente vai conversar um pouco, mas essa é um pouco da nossa trajetória de fé. Antes da gente avançar, pastor, eu gosto sempre de fazer uma pergunta. Você nasceu no berço evangélico. Com 3 anos de idade, eu tinha uma enfermidade. Eu tinha bronquite. E aí, minha mãe, nova na fé ainda, não conhecia muito a Deus, ela fez uma oração. Deus dos crentes, se o Senhor curar o meu filho, eu vou seguir o Senhor. Não sabia orar, mas ela orou do jeito que ela entendia. E a partir dali ela viu que a mão do Senhor foi sobre a minha vida e realizou a cura, o milagre. Hoje eu corro, né, gosto de correr, toco instrumento de sopro, então algo que assim não seria possível, mas a mão de Deus foi sobre a minha vida. E a partir então, desde que eu me conheço como gente, sim, fui criado no caminho do Senhor. Mas mesmo quando a gente vê alguns testemunhos dos nossos irmãos que foram nascidos e criados num berço evangélico, existe aquele dia em que você tem o seu real encontro com Jesus. Com o pastor Jonathan aconteceu isso? Qual foi? E você lembra desse dia? Lembro. Eu lembro que houve um congresso na igreja que nós congregávamos lá em Jardim Primavera, Assembleia de Deus do Bom Retiro. E nesse dia foi um dia marcante. Meu primo, hoje, pastor Tiago Mendonça, está residindo fora do Rio de Janeiro, ministrando a palavra. E ali eu era um jovem, um adolescente, né? Quantos anos, mais ou menos? Ali eu devia ter uns 17 para 18 anos. 17 para 18 anos. Ele impôs as mãos sobre a minha cabeça, falando que Deus estava me levantando. E algo interessante, porque na época da adolescência, foi a época que eu passei pela frieza espiritual. Isso deve ser muito pontuado. Não me desviei, não me afastei, mas a misericórdia, a graça, a boa mão do Senhor foi sobre a minha vida, por causa da oração da minha mãe e da companhia de pessoas que não desistiram de estar ao meu lado. Porque às vezes não é só a palavra e a oração, é você estar com pessoas próximas a você. Então eu tive duas pessoas que me marcaram muito, que foi o pastor Josafá, meu professor de música, primeiro professor de música, e o pastor Rui dos Santos, que é um grande amigo, meu padrinho de casamento, que estava junto comigo nesse período da frieza espiritual. E nesse congresso, meu primo colocou as mãos sobre mim e falou que Deus estava me levantando. O Senhor me tomou o espírito. Eu voltei para casa. Naquele tempo não estava marchando, não rodava, não falava mistério. Mas quando eu retornei para casa, antes de eu retornar para casa, teve uma jovem, o nome dela Nayara. Falou assim: olha, eu te vejo aqui na igreja, mas você está aí, louva. Eu regia
o conjunto jovem, mas eu vejo você marchando, pregando a palavra na autoridade, sendo tomado pelo mover de Deus. Por educação, eu falei amém. Por educação. Mas dentro de mim, falei, dessa forma que ela tá falando, não me vejo, não. Passaram-se os dias, fui em casa um dia orar, ainda solteiro, na casa da minha mãe. E aí, nesse dia, eu fui pro quarto. Aquela oração de noturna, Senhor, obrigado pelo dia, enfim. Mas naquele dia o Espírito Santo me visitou de uma forma muito poderosa. Muito poderosa. Eu comecei a falar em outras línguas naquele dia. E eu não me lembrava a última vez que eu havia falado em línguas. O Espírito Santo começou a me encher de gozo, de alegria. E eu comecei a falar em idiomas e cânticos espirituais. O que eu lembro, que eu estava de olhos fechados ali, eu não conseguia parar de orar, é que a minha irmã Raquel, ela estava se aproximando de mim dentro daquele quarto. E aí eu ouvi a voz da minha mãe falando assim, olha, Raquel, Jesus está tratando com seu irmão, deixa ele. E eu vi o dia raiando ali, falando em línguas com o Senhor, foi um tratar de Deus. A partir dali, eu tive mais fome de Deus, fome da Bíblia, comecei a levar as coisas de Deus mais a sério, o sagrado realmente muito a sério. A partir dali, daquele momento, aquele dia eu coloco como um marco que foi meu encontro real com Deus. No secreto, né? Ali foi meu marco, no secreto. E isso tempos depois, né, de eu ter recebido Sim. a profecia por imposição de Sim. mãos. Então ali foi algo que me marcou muito, né? A profecia eu recebi por 17 para 18 anos. Isso aí aconteceu tempos depois, né? Devia estar com 21 anos, não sei a data exata, o tempo exato que eu tinha, mas esse dia. E minha mãe, minha irmã, minha família, meu pai, eles sabem que esse dia foi o dia que eu tive realmente. Tava todo mundo na casa. Tava todo mundo na casa. Foi algo dentro de casa. Ele foi pro secreto e Deus recompensou ele fora do secreto. E assim, pastor Robert, a visitação de Deus, porque para mim seria uma oração normal. Para eu dormir. Mais um dia, mais uma noite. Um dia. Mas foi o de repente de Deus. Foi de repente. Aconteceu de repente de Deus naquele dia para mim. Eu costumo falar que... Eu costumo falar não, né? A gente vê isso muito na internet e de fato é verdade. O extraordinário de Deus acontece em dias comuns. Então, não adianta você ir hoje pro teu quarto e orar até amanhecer. Não. Mas se você orar todos os dias como algo habitual, um dia pode acontecer isso daí. O de repente de Deus, ele encontra pessoas assim. Quando elas têm o hábito de querer se achegar a ele, quando elas têm o hábito de querer ter comunhão com ele, quando elas têm o hábito de querer se aproximar, se relacionar com ele. É nesses dias que ele te encontra. E para você ver como é que Deus é misericordioso, né? Você vinha numa fase não muito boa. Não. E Deus te encontra nessa fase que não é muito boa. E se fosse por você, continuaria a mesma coisa. Mas ele resolveu te encontrar nesse dia, que seria só mais um. Eu vivi o perigo de ser alguém natural e tender, né, ao lado até carnal. Então esse é o perigo. Quando o homem espiritual está adormecido, é um perigo muito grande. Hoje eu entendo a necessidade de manter a chama acesa constantemente, todos os dias. Buscar todos os dias. É o alimento. A gente se alimenta naturalmente para o nosso corpo físico. Nós precisamos também entender isso. A partir daquele tempo, eu entendi que a minha vida precisa ser uma vida em constante busca, constante oração, não por uma data agendada, né? Deus ele não tem protocolo. Como é que vai acontecer? Os grandes avivamentos, como é que vai acontecer? Eu vou agendar essa data? Não. Na verdade, Deus ele está procurando pessoas que têm fome, pessoas que têm sede. E às vezes o de repente de Deus acontece por um propósito. Eu entendi o propósito que Deus ele fez aquilo na minha vida.
foi para mim, e hoje, a cada dia que vai passando, eu entendo o porquê, né? Que Deus ele realizou aquilo na minha vida por um propósito específico. E esse é o jorrar, o fluir de Deus. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Peguei. Quer fazer alguma pergunta, pastor? Não, assim, o que ele falou é muito interessante, porque quantas pessoas hoje não estão na mesma idade que você estava, vivendo a mesma coisa? Deve ter muito jovem vivendo a mesma coisa. Foi criado pelos pais no evangelho, vai talvez por ir, ou por não entender, ou porque meu pai mandou e eu tô indo lá. Ele tá indo, uma hora se perde dentro. Sim. E aí ele tá perdido dentro do lugar que ele não era para estar perdido. Mas uma hora, sem esperar, Deus encontra ele lá. Encontra. E eu acredito, eu senti até a presença de Deus aqui. E eu acredito que Deus é um Deus que faz isso. Amém. Faz sim. Que encontra quem tá perdido dentro de casa, cara. Encontra. É a dracma perdida dentro de casa, né? Acender a luz, varrer, procurar o poder do ambiente. E esse poder do ambiente eu quero dar crédito aos meus pais, principalmente à minha mãe. Eu conheço. Você não se manda, você vai, você tá debaixo do meu teto, vai sem querer, vai sem vontade. Porque o ambiente, ele tem um poder muito grande, né? Você pode estar perdido dentro da casa, mas e aí, você está dentro do ambiente? O temor está ali. O temor não sai. Se a pessoa ela está dentro do ambiente, por isso que os pais eles precisam preservar. Hoje eu sou pai, né? Eu sei o que é isso. Minha filha ainda tem 3 anos, minha esposa é maravilhosa, ela cuida muito bem. Mas eu preciso discipular a minha filha. Minha filha, ela precisa ser discipulada por mim. E não estar apenas no local, mas entender a importância do lugar, a importância do local. Então, eu hoje, por exemplo, com adolescente, com jovens, eu consigo entender essa fase. Deus permitiu eu passar por essa fase, entendeu? Sim. Seria muito bom eu falar que não vivi a fase do esfriamento. Deus permitiu, eu entendo que Deus permitiu essa fase do esfriamento para eu tratar outros. Quantas vezes pais chegam para conversar com a gente, olha, ele tá assim, tá desanimado, tá fraco, tá desmotivado, não quer buscar, e aí eu falo, eu entendo o que é isso. E a importância de comunicar na linguagem desse jovem, na linguagem desse adolescente, pessoas que estão vivendo por essa fase e que precisam ser acesas pelo Espírito Santo. E como vai ser acessível? Alguém que comunica na mesma linguagem do que ela. Não, e você falou uma coisa aí que é importante, porque eu dou aula de escola dominical também lá na igreja, e aí eu fui dar aula pros adolescentes, cara. Tinha muito tempo que eu não me comunicava com adolescente, né? Apesar de ter em casa. E aí, assim, mas comunicar que eu falo de parar para ensinar a Bíblia para aqueles adolescentes lá. E aí, quando eu cheguei e comecei a dar aula, eu falei, cara, eu preciso me atualizar para dar aula para esses jovens aqui. Claro. Porque a linguagem com eles tem que ser diferente. Com certeza. Não é que eu vou mudar a Bíblia, não é isso. Mas assim, eu preciso saber passar na linguagem deles. Senão eu vou ficar aqui e eles não vão entender. Cara, isso é muito interessante. Porque assim, a gente precisa ter essa preocupação com eles, né? Porque se você for para a Bíblia, você vai ver a preocupação de Deus e daqueles que ele levantou com a próxima geração. Com a próxima geração. E a gente tem falado sobre isso aqui, né? Que a gente de manter... O que a gente está mantendo, o que a gente está fazendo para a próxima geração? E você falou exemplos raríssimos aí, a sua mãe, a comunicação com os jovens hoje e por aí vai. Eu penso que comunicação é aquilo que a outra pessoa entende do que você está transmitindo. Então a comunicação assertiva ela é sobre isso. Se você está transmitindo uma comunicação para uma geração que já está totalmente acelerada e ela não consegue captar e absorver, a sua comunicação ela é nula. E eu tenho algo que é muito importante comigo. Nós não podemos estar preparados para uma época que já passou. Nós não podemos estar prontos para uma época que já passou. Hoje nós estamos comunicando aqui através do podcast. A pessoa vai ver lá um corte no Reels, 15 segundos. Essa geração precisa de ser uma geração que tem algo impactante, potente e algo objetivo. Nós precisamos hoje ser muito objetivos e práticos.
É a geração da praticidade. E como é que a gente vai alcançar essa geração? A linguagem tem que ser muito acessível, tem que ser uma linguagem muito prática. E Deus está levantando uma geração hoje, uma juventude muito forte. É uma juventude apaixonada por Deus. Eu estava aqui, vocês falaram que no último podcast veio um jovem aqui, musicista, músico, que pô, no meio da faculdade, conseguindo comunicar para aquela galera que está ali dentro da faculdade. E Deus está levantando muitas pessoas assim, muitos jovens assim, muitos adolescentes apaixonados por Deus, que estão mergulhados em Deus, estão se comunicando com essa geração, a geração do amanhã, a geração não somente do hoje, mas a geração do amanhã. E isso faz-se necessário, Pastor Robert, da gente ter o nosso backup, né? Precisamos fazer o nosso backup no nosso drive, né? Para a gente conseguir comunicar. E comunicar Jesus. Precisamos comunicar Jesus para essa geração. Eu tive alguém que me comunicou muito bem. E hoje nós temos esse desafio de conseguir transmitir também essa comunicação para essa geração futura. Engraçado, pastor, o senhor falando que você tá, pelo que eu tô vendo, você tá se preparando para comunicar para essa geração. Mas a gente vive também uma dualidade. Inclusive, a gente tá vindo aí de uma semana de pós-carnaval, né? Esse programa sai uma semana depois, praticamente, do carnaval, e a gente viu até uma polêmica, né? Envolvendo uma escola de samba que repercutiu muito na internet, falando sobre conservadorismo, né? E você falou aqui que você veio de uma escola assembleana, você visitou a Igreja Batista e você teve os pais ali que foram uma base fundamental para o seu desenvolvimento, tanto na fé, no evangelho, esse compromisso deles levarem o Senhor para o ambiente de culto, e isso contribuiu muito. E o conservadorismo, ele não é uma ideologia, ele é uma metodologia que se faz que você aplique aquilo que deu certo, aquilo que os seus pais aprenderam, eles replicaram em você, e provavelmente você vai replicar muitas coisas na sua filha, por exemplo. E aí você está conservando aquilo que deu certo. E a gente tem que tomar um cuidado também para mudar aquilo que precisa ser mudado no tempo que a gente está vivendo. E o senhor consegue trazer para a gente aqui aquilo que deu certo que você pretende aplicar? Por exemplo, a leitura da Bíblia. Quantos de nós, às vezes, não lê a Bíblia com os nossos filhos, né? E você falou que o seu pai, o presbítero Paulo, um grande abraço, que eu tenho certeza que ele vai ver esse programa aqui. De Deus. Eu sou fã dos seus pais, diga-se de passagem aqui. Os seus pais aqui, eles ficaram um tempo na nossa comunidade de fé, e foi um aprendizado absurdo que eles passaram pra gente. E é o aprendizado não com ensinamentos de palavra, apesar deles terem, mas com a vivência, né? Com a maneira como eles encaram e vivem o evangelho. Então, aquilo que eles aprenderam, passaram para o pastor Jonathan, o que serviu e o que agora você vai replicar até num ministério novo, inclusive dentro da sua casa. Então, a Bíblia diz: não remova os marcos antigos. Existem marcos que não podem ser retirados, princípios que não podem ser retirados, que são atemporais. As doutrinas bíblicas basilares, elas são atemporais. Jesus, céu, imposição de mãos, batismos, ressurreição dos mortos, tudo isso são princípios e doutrinas atemporais. Eu tive a oportunidade de aprender com os meus pais e eu preciso replicar os princípios atemporais. São princípios bíblicos. Então, os princípios bíblicos são atemporais e eu irei reproduzir para minha família, para minha esposa. Efésios é o livro que fala os 3 primeiros capítulos sobre o relacionamento com Deus, mostrando Cristo, né? A cristologia e a eclesiologia, o que é Cristo para a igreja. E os 3 capítulos posteriores, finais,
como a igreja deve se comportar no mundo. Perfeito. Então a ortodoxia não pode estar superior à ortopraxia. Ou seja, o evangelho não é teoria, o evangelho é prática. E dentro dessa prática, eu preciso envolver aqueles que estão ao meu redor. Então vamos lá. Hoje eu nasci em 1989, estou com 36, vou fazer 37 anos. Eu cresci olhando os meus pais, que são gigantes, né, como vocês aqui estão falando, e aquilo dali me formou o meu caráter. Agora vamos falar sobre a questão do caráter da sociedade desde 1989 para cá. Você colocou aí uma questão que foi até em relação à polêmica da escola de samba lá de Niterói, eles foram até rebaixados, né? Enfim. Eu não entro em polêmica, questões polêmicas que acredito que são coisas que são irrelevantes. Por isso não coloquei lá minha família dentro de uma lata, enfim. Respeito a todos, concordo até, mas não o fiz, porque penso que existem muitas outras demandas que a gente precisa combater. Mas a respeito desse combate que é uma agressão da sociedade pós-moderna. 1989 começa a pós-modernidade. Em 1989. A pós-modernidade ela começa quando a queda do Muro de Berlim. Perfeito. A partir dali, há uma sociedade que Zygmunt Bauman, o maior sociólogo que teve na época pós-moderna, ele fala que chamando de sociedade líquida. Essa sociedade líquida, ela vive na transição e na movimentação constante. Então, por isso que esta sociedade líquida, as pessoas não querem ficar muito tempo construindo uma carreira no emprego. O empreendedor hoje, a maior dificuldade dele é conseguir enxergar alguém que tenha potencial, comprometimento para estar muito tempo dentro da sua empresa, construir uma carreira. Ninguém quer construir mais uma carreira hoje. Por quê? Porque é uma sociedade líquida. Diante disso, eu olho para todos os fatores da sociedade, como, por exemplo, a família e o casamento. O índice de divórcio é muito grande, altíssimo. Desde a época da queda do Muro de Berlim, a pós-modernidade, ela instala, então, uma família que é uma família subjugada aos princípios da sociedade e não aos valores éticos e morais. E eu não falo agora ainda de Bíblia. Mas aí eu vou falar agora da sociedade contemporânea. A Bíblia ela é a regra e prática para a constituição cristã judaica, que nós acreditamos. Um homem para uma mulher, gerar filhos. Isso aí é um assunto para pano de manga, porque a sociedade atual também não quer mais ter filhos. Os 30 mais hoje estão morando dentro da casa dos pais. Eles não querem sair de dentro da casa dos pais, porque eles acham o conforto, a comodidade. E aí entra a crença relativa também, que nenhum homem presta, as mulheres hoje não são confiáveis. Isso tudo são ataques marxistas que atacam a sociedade. Hegel tenta destruir a sociedade também com essa comunicação. E tudo isso é exposto através do quê? Da comunicação. E qual é a comunicação? As mídias. TV, rádio, jornal, que ninguém usa mais, ninguém lê mais, internet. E quando se há uma grande massa, dentro dessa grande massa, como foi, por exemplo, no Carnaval de 2026, onde tem ali o sambódromo com milhares de pessoas e na televisão milhões de pessoas assistindo, isso daí é um ataque que pode tentar desconstruir. Então nada ali é por acaso, tudo é intencional. E aí agora vamos lá. Como eu preciso combater com isso? Eu mostrar que desde o início criou Deus. Não é ser conservador. Não é ser conservador. Não é ser conservador. É ser alguém que é bíblico. Alguém que é ético. Alguém que tem um caráter. Os parâmetros da fé. Desde o decálogo, tudo que Deus ele fez foi para nortear a cultura
Então há um ataque de cultura hoje, porque o normal da cultura é essa. Um homem, Deus desde o início ele fez macho e fêmea. Desde o início Deus ele falou, olha, crescei e multiplicai-vos. Então, a base que eu preciso passar para minha filha, eu não preciso estar preocupado apenas com a desconstrução, porque se eu estou fundamentado, norteado pela Bíblia, ela sabe o que é certo ou errado. E aí aquilo que diz Pedro, estejais sempre preparados para combater ou dar explicação àquele que pede razão da sua fé. E aí eu preciso transmitir isso para minha filha hoje, né? Como eu falei no início, ser o discipulador. Como pai, ser o discipulador da minha filha, desde o início. Ensinando na mesa. Deuteronômio fala isso. Ensina na mesa, ensina no caminho, ensina falando, enculcarás na sua mente. Ela precisa estar em todo o tempo sendo mentoreada. Hoje a mentoria custa-se muito caro, né? Mentoria para empreendedores, mentoria para atletas, mentoria para, enfim, todas as áreas, para ministros. Eu preciso mentorear a minha filha. E aí, concluindo a pergunta que você fez, quais os marcos eu preciso transmitir para minha filha e para a geração futura, quais os princípios elementares são esses os princípios. A fé em Deus, porque quando ela for para a faculdade pública, a fé que ela tem gerada na experiência, quem pode tirar a experiência? A pessoa pode tirar de você uma tese, porque dentro de uma tese existem vários pilares. Eu posso, para eu formatar uma tese, eu posso colocar várias linhas de pensamento. Mas quem tira, arranca uma experiência de você? Quem arranca aquela experiência que Deus teve comigo lá dentro do quarto? A tese pode até ser refutada, né? Mas a experiência não. Nunca vai ser retirada. Ninguém vai retirar a experiência com Deus. Então, um princípio que eu preciso transmitir para minha filha, ela precisa ter experiência com Deus. É verdade. Porque nada vai retirar dela a experiência que ela teve com Deus. Nenhuma tese. Quando se falar de todas as teorias, que não são verdades, por isso que são teorias, ela tem a experiência. E a experiência, ela deve estar associada à ciência. A Bíblia, ela é uma ciência. É uma ciência geográfica, é uma ciência arqueológica, é uma ciência histórica, é uma ciência transcendental. Então, a Bíblia, ela é uma ciência literária. Então, ela precisa estar fomentada por isso. Ela estando fomentada por isso, ela tem a base, o firmamento, como você falou. Olha, eu cresci vendo meu pai ler a Bíblia. Se ela tiver esse desejo de leitura, a literatura, que eu já fomento ela desde cedo, a literatura, ler não somente a Bíblia, mas ter audiobooks para ela já começar a ter o desejo por ler, ela vai ser alguém que vai estar firmada e ninguém tira conhecimento. Conhecimento ninguém tira da pessoa que está bem instruída. Então, o conhecimento, é isso que eu preciso transmitir para minha filha. Conhecimento, fé em Deus, experiência de vida, experiência cristã, e todos esses princípios, esses valores serão marcos irremovíveis. Você falou uma coisa aí que na mesma hora eu pensei. Josué, ele vai passar, né, pelo Jordão. Moisés estava morto, ele tem que passar. E aí eu lembro que Deus fala para ele: Josué, pega as pedras aí. Pega as pedras. A gente sabe de toda a representatividade das pedras, mas ele pega e ele ainda fala assim, porque quando perguntarem como foi, você vai mostrar como foi. Então, aquelas pedras não era para eles. Era para a geração futura, para lembrar, falar, tá vendo essas pedras aí? Foi quando a gente precisou passar pelo um momento difícil, um momento que Josué não sabia como fazer, e agora a gente deu ouvido à voz de Deus e passamos e carregamos isso aqui como lembrança. E foi o que você tem feito, respondeu aqui, que faz e viu seus pais fazendo. Você carrega a lembrança dos seus pais. Claro. O Igor carrega a lembrança da vida. Eu também. Então todo mundo vai carregar alguma coisa que ele viu e fala, cara, se você olhar para a Bíblia, você vê o tempo todo. Gênesis capítulo 22, se eu não estou enganado aqui, a Bíblia diz que houve uma fome na terra, que Isaac passa. Só que o pai dele passou também.
E o pai dele vai pro Egito. Qual é a primeira coisa que ele ia fazer? Ir pro Egito. Mas a Bíblia diz que Deus apareceu e falou: não desce pro Egito. O seu pai foi, mas você não vai. Mas ele ia fazer a mesma coisa que o pai dele estava fazendo. Por quê? Porque é alguém que olha para trás e fala: como meu pai fez? E eu vou seguir os passos do meu pai. E isso você respondeu e é uma grande verdade, porque é o que a gente vem falando, né? A nossa geração que a gente está preparando, ela precisa ter o seguinte: quem eu vou olhar quando passou por isso? É. E se a gente deixar, falta referência para eles olharem e falar: cara, quando alguém passou por isso, o que que fez? É. E assim, e eu espero que a gente não perca isso, né? Que a gente não perca a questão de olhar para alguém. Sempre vai ter alguém pra gente olhar e falar: cara, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, por aí vai. Eu acho que até mais do que a gente olhar para alguém, eu acho que a gente tem que se preocupar hoje, a gente que já tem uma certa idade, aqui da mesa o pastor Jonathan é o mais novo, a gente tem que ser esse alguém, Isso aí, de ser essa referência para quem tá vindo, isso aí. entendeu? O pastor Jonathan falou uma coisa que de fato é verdade. Eu também aqui, a gente aqui nunca vai querer caminhar por um caminho de querer trazer uma polêmica para poder viralizar ou falar algo do tipo. A gente viu o que aconteceu e até me espantei, porque é engraçado que o quanto que os crentes vê o carnaval, né? Porque talvez às vezes a gente dá mais foco para aquilo que nem deveria, entendeu? Eu vi também muita gente aproveitando o momento para poder trazer suas teses sobre isso, né? Eu também acho que na verdade, a gente tem que viver e pregar no dia a dia aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e não tentar aproveitar algo momentâneo para tentar se promover em cima disso, principalmente quando as coisas vêm do mundo, né? O, o caminho que eu queria percorrer quando eu perguntei, pastor, é o seguinte: o conservadorismo ele é uma metodologia que eu vejo assim. O marxismo ideológico ele tenta desconstruir tudo aquilo que a gente já aprendeu. Uhum. Isso é um fato. Só que eu vejo que essa grande mídia, ou até eu imagino que deve ter uma agenda preparada para atacar, né? O tempo todo, como você falou, é muito intencional. É intencional. É muito intencional. E eu vejo que às vezes até é um ataque à linguagem, porque parece que eles querem falar que o conservadorismo não é bom. Mas, na verdade, eu vou dar um exemplo, vou exemplificar aqui. Por exemplo, quando eu era criança, eu fui criado com alguns membros da minha família por parte de mãe, por parte de pai, e a gente aprende algumas coisas que às vezes a gente replica nos nossos filhos que deram certo. Vou dar um exemplo. Eu morei um tempo com a minha avó paterna e lá eu tinha alguns compromissos e demandas dentro da casa. Legal. Por exemplo, eu tinha que acordar e limpar o quintal. A minha avó tinha um quintal, tinha árvore, tinha animais, eu tinha que limpar. Era uma obrigação. E aí depois eu ia recolher o lixo e colocava lá para coleta. E eu lembro que nessa época que eu morei, eu tenho uma tia, né, que é praticamente a mesma idade que eu. E a gente tinha a mesma idade ali. E aí um dia eu lavava o banheiro, outro dia eu lavava ela. E lá na minha casa é assim. Os meus filhos têm as suas demandas diárias. Aquilo que a gente vai replicando é aquilo que a gente está conservando aquilo que deu certo. Sim. Porque a gente passa a dar essas obrigações para ensinar um pouco daquilo que eles vão ver na frente. Porque a vida não tem jeito, a vida vai bater, a vida vai ser dura e parece que está cada vez mais dura. Claro. Né? Eu costumo falar aqui, até falo com o Vitor, que tá ali nos bastidores, eu falo assim, tá muito fácil para quem quer trabalhar. Porque a galera não quer, a galera quer tranquilidade, quer, sabe, não quer estudar, quer ficar meio ali na sombra. E se você se dedicar um pouco, você já tá acima da média de um monte. O que eu faço lá em casa? Eu falo assim, ó, o que vocês estão fazendo aqui
por exemplo, eu tenho um filho que está estudando para carreiras militares. Você acha que você vai encontrar moleza lá? Você acha que você vai acordar a hora que você quer? Você acha que você não vai ter compromissos diários, obrigações diárias? Então, assim, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem que fazer as demandas. Então, esse conservadorismo que eu tô falando é você pegar tudo aquilo que forma o teu caráter, que deu certo com teus pais. Você deu um exemplo aqui. Querendo ou não, você vai ter que ir pra igreja. É. Eu tenho 2 adolescentes em casa. Seria uma presunção da minha parte achar que todo domingo eles estão felizes em se arrumar e ir pro culto. Porque às vezes a minha comunidade de fé é uma Assembleia de Deus. Tem hora que o fogo pega que eu acho que eles nem estão entendendo nada que tá acontecendo lá. Mas tem que estar lá. Porque se eles viverem aquele ambiente de culto, uma hora vai pegar. Uma hora pega, uma hora entra uma palavra, uma hora alguém chega lá e impõe as mãos, igual o seu primo, não foi? Foi. Seu primo foi lá e impôs as mãos sobre o senhor. E não foi na hora, foi alguns anos depois que deu a virada de chave. Então, assim, o conservadorismo que eu tô falando é de a gente aplicar certas coisas que foram aplicadas na gente, que a gente replica, não só nos nossos filhos, mas na nossa geração. Eu costumo falar que, por exemplo, eu vou citar de novo aqui o Vitor como exemplo. O Vitor tá com a gente todos os dias, ele passa mais tempo com a gente aqui trabalhando no estúdio do que com a família dele. E a gente o tempo todo replicando coisas que a gente sabe que deu certo. Que legal. E que vai dar certo na vida dele também. Legal. Então, é esse tipo de conservadorismo que eles estão tentando atacar, mas como linguagem, porque não é o que estão figurando. Eu vi, inclusive, assim, foi uma enxurrada de vídeos na internet, né? E eu vi um que me chamou a atenção. O camarada pegou ali 3 enlatados de conserva, ele falou assim, engraçado que todos eles dizem a mesma coisa, que se abrir, fica ruim em 3 dias. Então, conservar enquanto tá fechado. Deixa a gente aqui na nossa caixinha fechada, então. Ela tá aberta para quem quiser entrar. Mas não vai dar pra gente se moldar a tudo aquilo que eles pensam. É esse conservadorismo que eu tô falando. Claro. É da gente replicar coisas que deram certo na sua vida e que com certeza vai dar certo na vida dos nossos. Eu não sei o que o pastor Jonathan acha. Inclusive fica até como uma pergunta também aí. E dentro daquilo que o Igor falou. E o senhor também já falou, pastor. Que é sobre a cultura. A primeira coisa, quando a gente lê a Bíblia de forma um pouco mais minuciosa, a primeira coisa que Deus faz quando tira o povo do Egito é tirar a cultura do Egito do povo. Inclusive, a cultura levou o povo a errar muito durante o caminho. Eu sempre falo isso, muita gente é contra mim quando eu falo isso, mas a cultura, para mim, é um dos maiores perigos que tem. Por quê? Porque você vê pela Bíblia o povo sempre olhando para o lado e se afeiçoando à cultura do lado. Você vai ver Daniel passar por isso. Daniel, ele vai chorar por isso. Porque o povo aculturou-se babilônico a ponto de não querer voltar mais. E eu acho isso um perigo. Por quê? Porque tem muita gente deixando-se levar pelo perigo da cultura, que ele é muito sorrateiro. Ele desconstrói coisas que a gente recebe pela palavra de uma forma que a gente não vê. E eu vejo muito crente passando por isso. Eu acredito que pela sua experiência, não sei se o senhor concorda comigo ou não, o senhor vê pessoas também passando por isso sem perceber que a cultura está levando ela para um caminho que Deus está querendo tirar dela há muito tempo. A Bíblia fala que a associação entre a luz e as trevas, né? Quando a Bíblia fala sobre isso, está falando também sobre cultura, né? Entre o santo e o profano, o mundano, né? Crente. Nós temos uma cultura, a nossa cultura é a cultura bíblica. A nossa cultura é a cultura bíblica. Por exemplo, falando sobre a questão da cultura e do conservadorismo, Josué, quando ele decide
proclamar, após ele ter vivido tudo, ele fala: olha, vocês precisam decidir a quem vocês vão seguir. Escolhe hoje a quem vocês vão servir. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus. Quando ele fala isso, ele está falando: eu tô decidido, eu conheço, eu quero, eu sei. Então, o processo de escolha passa por isso: conhecer, saber e querer. Conhecer, saber e querer. É o processo de escolha. Se você sabe, se você conhece e você escolhe, aí acontece o que está em Deuteronômio 28. A vida e a morte estão no poder das suas mãos. A palavra livre-arbítrio a gente sabe que não existe na Bíblia, mas Deus ele deu o poder de escolha ao homem. O homem ele tem o poder de escolha. De que esse homem vivente? Que esse dos seus próprios pecados, erros, desvios, vacilos. Então, o Igor falou sobre, por exemplo, quando ele cresceu, a respeito de tarefas, né? Direitos e deveres. Se a gente olhar para a cultura de hoje, a cultura pós-moderna, a criança com 6 anos de idade, a criança ela pode escolher qual é o sexo dela. Não, calma aí. Não, ela precisa escolher. Calma aí. A ideologia de gênero é um ataque à cultura. Entendeu? Então, assim, vamos falar sobre o conservador, irmão. O pai, ele precisa mostrar para o caminho o que são princípios elementares para não serem removidos. Aí vem a questão que eu falei, que a Bíblia também ela é ciência, né? Os cromossomos, por exemplo, XY, XX, eles são os fatores definitivos para a reprodução da genética humana. Então, a gente olha para a cultura, né? Seres que sofreram mutações, como que eles se reproduzem? É impossível. Deus ele fez tudo. A Bíblia fala que Deus ele fez tudo bom, mas quando ele olhou para o homem, ele olhou para o homem e aquilo dali foi muito bom. Então a gente olha para esses princípios, para os conceitos, para os marcos, não, poder de escolha, sexo, né? Sexo, definição sexual, isto é princípio irremovível. E aí a cultura pós-moderna quer dissociar isso. Não, hoje tem, eu não sei quantos tipos tem, porque acho que todo dia aumenta. Todo dia aumenta da definição sexual que existe, né? Todo dia tá aumentando aí no catálogo. Inclusive, você vê crianças com poder de escolhas que a gente não tinha. Não, é sobre isso que eu estou falando para você. Com 6 anos de idade, né? A criança ela vai se definir quem ela é. E aí, isso aí, questão de ideologia de gênero, de identidade. Aí você falou algo muito importante, hein? Sobre um calendário, né, mundial que é agendado de forma intencional. A gente está chegando esse ano de 2026, é ano de Copa do Mundo. Eu estou falando agora em fevereiro. Quando a gente chegar próximo à época da Copa do Mundo, acredito que vai ser em junho, né? Junho e julho este ano, a gente vai ver coisas que são marcos que apontam para a agenda global. Essa agenda global tem uma característica de desconstruir a cultura da sociedade tradicional, implantando ali elementos que caracterizam formas. E quando eu falo de formas, eu estou falando de fragmentos que apontam para o anticristo. O espírito do anticristo já está no meio de nós. Eu acredito também nisso. A pessoa, nós não sabemos ainda. O ser, nós não sabemos ainda. Mas a Bíblia fala que desde aquela época, todo espírito que se opõe à verdade, ele é o espírito do anticristo. E ele já está no meio de nós. Então, qual que é o marco da verdade? Deus ele fez o marco da verdade. A família tradicional. Essa família tradicional precisa ser conservada sim. Qual que é o marco da sociedade, né? O trabalho do homem, o desenvolver da sociedade, o buscar a Deus, tudo isso são marcos da sociedade tradicional que vão sendo atacadas de forma
gigantesca. Antes se fazia de forma velada, né? Tinha uma cortina de fumaça. Hoje não, é de forma escancarada, agressiva. E aí, Pastor Robert, a gente precisa realmente entender qual que é a cultura. E a cultura é o quê? A cultura, língua é cultura, roupa é cultura, alimento é cultura, música é cultura. Eu falei 4 princípios aqui basilares da cultura, né? Língua, roupa, alimento e música. Então, vamos olhar, por exemplo, para o Brasil. Estou falando de Brasil. Porque a cultura, ela é geralmente, a cultura brasileira, ela já foi muito exportadora. Hoje ela é importadora, né? Então a cultura brasileira que foi exportadora era a cultura. Qual era a cultura musical que exportava? Se exportava bossa nova, se exportava de comida, alimentação, né? Vamos olhar para a carne, vamos olhar para o milho, vamos olhar para a soja, vamos olhar para o café, né? Vamos olhar para a roupa, né? O Brasil hoje não, é totalmente de cultura. O Brasil é extremamente importador, né? Da questão musical. Então aí vamos falar normalmente de cultura. A criança hoje está dentro de casa e quem impede ela ouvir essas músicas que são colocadas, às vezes, pelo vizinho? Músicas que falam sobre apologia às drogas, apologia ao sexo explícito, né? Apologia à traição de forma velada, às vezes. Eu vejo que eles tentam banalizar, Banalizando. trazer normal. Você, assim, toda e qualquer novela, programa, Sim, filme, parece que tem uma cota de exposição. exposição a esse tipo de cultura. Eu vejo isso claramente, cara. Claramente. Claramente, assim, e chega a ser assustador. É. Eu não lembro quem veio falar comigo que falou assim, cara, eu não sei como vai ser das escolas. Por quê? Porque o que eu vejo entre as crianças é assustador. Por que assustador? Porque você vê crianças extremamente doentes porque elas tomam decisões. É isso. Por quê? Porque a criança ela não tem poder de decisão, de escolha, ela ainda é criança. Só que como os pais não freiam, não param isso, cara, as crianças estão extremamente doentes, elas não sabem que estão e acham que estão indo bem, que os pais são os caretas, são, né? E assim, você vê uma sociedade indo buraco abaixo, cara. E isso é muito triste porque é uma força que você parece que é sobrecomum, cara. Parece que você não, eu vou fazer alguma coisa para mudar isso, mas parece que você não consegue fazer. Você falou sobre as escolas, eu estava buscando aqui, Bernardinho Pascoal, ele escreve o livro sobre Maquiavel pedagogo. Ele fala a cultura eu não queria falar o nome da instituição, né? Mas a instituição global, Aham. a instituição global, como é feito o padrão para desconstruir valores da sociedade. Então, o vazio hoje que existe na sociedade é transformado pela desconstrução de valores desde o início da fase escolar. Hoje a gente tem a escola Paulo Freire, né? Pô, cara, é só você ir para a escola que você vai passar. Então, assim, o que tem sido feito pela Secretaria da Educação para formar o jovem? Na verdade, é um ataque muito grande para emburrecer a sociedade. Porque o conhecimento traz a luz. E a sociedade brasileira está tendo muito conhecimento. Por isso que há um grande ataque governamental à igreja, à cultura, ao tradicionalismo. Entendeu? Esse que é o grande medo. O Brasil ele está crescendo muito com a cultura tradicional, com os cristãos, e isso gera um medo para a grande mídia e
a parte da liderança governamental que está no poder, porque eles se opõem a isso. E a igreja tem um papel muito importante, pastor Robert, e isso é muito forte. A igreja tem uma autoridade muito forte para desconstruir isso, contra todo espírito que se opõe à verdade, contra todo sofisma, contra toda falácia. Há uma agenda, há uma organização, mas isso são chamados de portas do inferno, em que a igreja está quebrando essas portas do inferno no Brasil. Eu creio. Bom, muita gente fala assim, a igreja está dormindo. Não. A gente passou agora pelo Descende, irmãos. Vários estádios, em vários estados. Uma juventude, uma igreja poderosa. O carnaval agora aconteceu no Rio de Janeiro? Aconteceu. Mas as igrejas, acho que não estão se retirando, porque eu concordo com o retiro. Porque tem lugares que não dá, ali aqueles lugares são lugares que as ruas fecham, por causa de blocos, batidas e tudo mais. Ruim. Então, por precaução, eu concordo muito com os retiros, e isso é algo fenomenal para encontros com Deus. Mas as que não fizeram retiro, quantas igrejas fizeram conferências nas suas igrejas de 4 dias? Vidas sendo salvas, alcançadas, saqueadas do inferno. Quantas igrejas hoje estão se mobilizando para irem para as ruas? Então, meu amigo, hoje a igreja ela despertou. O povo brasileiro despertou. Por isso que fala, é guerra da direita contra a esquerda. Não, não vejo isso. Eu vejo é uma guerra daqueles que têm princípios. E quais são os nossos princípios? Deus, família, pátria, nação. Eu sou brasileiro, eu amo o Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso, nós somos ricos, nós somos riquíssimos, rico em tudo, rico em cultura, rico em gastronomia, rico em música, é rico em terra, tudo que planta tá aqui no Brasil, é uma terra altamente abençoada. E o Brasil, a chama do Espírito Santo, ela está acesa no Brasil. E Deus vai nos usar muito nesse tempo, nós precisamos entender isso. Este podcast está sendo um instrumento, um canal de comunicação para abençoar outras vidas. E o Brasil, ele está hoje exportando avivamento. O Brasil está exportando avivamento hoje, para a glória de Deus. Deus tem levantado uma geração que tem fome, que tem sede, que quer derramar, que quer fluir. Hein, pastor Robson? Então, acho que a cultura hoje do céu, a cultura do reino hoje, ela está muito viva, muito acesa dentro da nossa geração no Brasil. Você falou uma coisa aí sobre portas, né? Que é uma coisa que quando eu aprendi, cara, mudou a minha cabeça, né? Porque a Bíblia fala que Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerão. É a igreja que vai atacar essas portas. É a igreja que ataca as portas. É, a igreja que ataca. Não é a gente que fica na defensiva, é a gente que vai atacar. A gente que vai. E eu creio na igreja que vai se levantar Amém. e atacar. Eu também, amém. Eu creio nisso. Amém. A gente foi chamado para saquear. Isso. As portas dele não tem como prevalecer. É a gente que prevalece. A gente falou aqui de alguns... A conversa aqui, né? A gente costuma falar que é um bate-papo. E ele não tem um prognóstico, né? A gente não brifou nada aqui. A gente chegou aqui, sentou e tá fluindo. E a gente falou um pouco dessa cultura, a gente falou de conservadorismo, a gente falou de uma juventude, a gente falou do novo, dessa juventude que está com fome. E aí, pastor, você está vivendo uma fase hoje de plantação de igreja. E é uma fase, eu acredito que é nova para você. E você olhando para o teu passado, que você vê muita coisa que funcionou, que foi muito legal, que você aprova, e a gente percebe, quando conversa com o senhor, que o senhor tem uma cabeça muito aberta e ampla para essa modernidade. E aí, como que faz um balanço entre aquilo que deu certo, isso que está vindo novo para a gente aqui, e constrói uma igreja? Qual foi a igreja que Deus tem colocado no coração do pastor Jonathan para plantar agora? E aí você pode falar desse ministério, do nome, você tem liberdade aqui para falar como que Deus botou esse nome no seu coração, né? Qual é a igreja que Deus botou no coração do pastor Jonathan? Amém. Eu fico muito feliz por falar sobre isso, porque vamos começar pelo nome, Fluir. Fluir. Jorrou no meu coração este nome, Fluir,
E aí, eu orando, falando com o Espírito Santo fluir. João 7:38, Jesus ele fala isso no último e grande dia da festa. Aquele que crê em mim, Tinha que ser em João, né? do seu interior correrão, fluirão rios de água viva. Então é algo de dentro para fora. O evangelho é de dentro para fora. João, quando ele escreve isso, no capítulo 7, Jesus ele estava participando das festas e provavelmente aquela festa ali, a festa, quem sabe, do tabernáculo, onde que se pegava uma jarra de ouro, né? E era algo bonito de se enxergar, ele derramando aquela jarra, mas a água acabava e todo mundo queria ver, porque era um ato simbólico. Sim. Aí Jesus fala assim, vocês não entendem? O fluir não é uma jarra de água. O fluir é meu espírito, porque o versículo posterior fala isso. E ele dizia isso sobre o Espírito Santo que ainda não havia sido dado. Então, entendendo que o que faz fluir é o Espírito Santo para todas as áreas da vida. Fluir é muito amplo, porque se a gente olhar desde da antiga aliança até a nova aliança, Deus ele faz homens fluírem em várias áreas. Ele dá sabedoria para Salomão governar, ele dá inteligência para Bezaleel e Oliabe para construir móveis que nunca tinham sido realizados antes. Ele dá inteligência para Noé construir uma embarcação naval inédita. Ele dá força para Sansão, né? Atuar, e eu falo força física mesmo, o fluir do Espírito Santo, ele fluía nisso. Ele dá velocidade para Elias correr, ele dá capacidade, unção e autoridade. Então, o fluir é muito mais do que 2 horas de culto, 1h30, 3 horas de culto. O fluir é que todos aqueles que entenderem o poder do Espírito Santo vão conseguir atuar nas suas áreas de trabalho, nas suas áreas a qual Deus plantou eles de forma livre. E para a igreja, plantação de igreja, falar hoje, é algo muito importante. Por quê, pastor Robert e Igor? Porque plantar igreja não é abrir igreja. Porque plantar igreja é entender. Um é o que planta, outro é o que rega, mas quem dá crescimento é Deus. Então, eu estou hoje entendendo que somente Deus pode fazer uma igreja crescer. Vindo de experiências passadas, como eu passei, todas as igrejas que eu mudei foi por mudança de endereço geográfico, tá? Todas as igrejas que eu mudei foi por mudança de igreja geográfica. Então, eu tive isso com os meus pais e na minha vida me enraizar em igreja, ficar o tempo ali até a volta de Cristo ou até o Senhor ordenar. Então, a igreja não é para um dia, não é para um mês, não é para um ano. A igreja é até a volta de Cristo. E quando nós pensamos em plantação de igreja, a igreja fluir, nós estamos pensando até a um processo de deixar um legado espiritual, um legado geracional, fundamentando nos pilares antigos, que aí nós aprendemos, né? Que é a palavra, a oração. Plantação de igreja é isso. É oração, jejum, palavra. Isso não pode ser removido de forma alguma. Tanto que nós amamos expor a Bíblia, ainda estamos sendo gerados ainda, mas desde já começamos com o processo de evangelização, porque a igreja ela é chamada para fora, a igreja não é para dentro, ela é para fora. Então, um processo de evangelização, a oração constante com jejuns, que é a forma bíblica, a forma que a igreja no Brasil ela cresceu. Agora, a visão ela é escrita em pedra, mas a estratégia ela precisa ser mudada. Algumas estratégias. Eu falei sobre isso, né? Eu não posso estar pronto para uma época que já passou. Eu não posso estar altamente capacitado para uma época que já passou. Então eu preciso estar em aprendizagem contínua. Sim. Porque amanhã a água, o rio que corre, dizia o filósofo, né? Quando o rio que corre, um homem que mergulha no rio, nem o rio é mais o mesmo, nem o homem é mais o mesmo.
Então a época muda, a geração muda. Eu preciso me atualizar na comunicação, na linguagem, nos métodos, nas fórmulas. Então nós temos pensado muito nisso. Qual é o modelo de igreja que cresce biblicamente? A igreja que está dentro dos lares. A grande ceia Jesus realizou dentro de uma casa no cenáculo. Corre atrás do homem vai atrás, você vai achar um homem que leva um cântaro de água, e lá nesse homem que carrega o cântaro de água, você vai pedir para ele preparar, porque nós vamos fazer a ceia lá. Isso é dentro de uma casa. Atos capítulo de número 2. Aonde que ele acontece? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aonde? Aquilo ali é dentro de uma casa, que eles estão reunidos dentro do mesmo lugar. Atos capítulo de número 3. Pedro prega a palavra no templo. O homem que estava paralítico, ele salta. E a Bíblia diz que do capítulo 3 para o capítulo 4, Pedro começa a receber uma perseguição porque os homens criticaram ele, daquele homem que devia ter mais de 40 anos de idade, 40 anos. né? 40 anos de idade que ele tem, e a Bíblia diz que os seus pais, as pessoas que estão ali ao redor, falam assim, olha, eu sei que ele era coxo e agora ele está andando. Então Pedro, ele é preso. No capítulo número 5, Ananias e Safira, tudo aquilo que está acontecendo, a igreja está crescendo. Capítulo número 6, ele fala assim, olha, a igreja está crescendo tanto, 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 que eu preciso levantar líderes. Eu não posso deixar o ministério da oração e da palavra, mas eu preciso ter pessoas que vão servir às mesas, às viúvas, aos órfãos, administração eclesiástica. Então eu penso que se algo grande precisa acontecer, eu não posso estar sozinho. Eu preciso ter pessoas, pessoas boas, e é Deus que vai enviar. Estamos começando, eu, minha esposa, meu pai, minha mãe, mas eu sei que Deus vai enviar pessoas, ferramentas poderosas, porque a igreja ela precisa ter esses braços. Todo o processo de centralização, ele se transforma em algo obsoleto. Todo centralizador, ele acaba ficando isolado, pequeno. Então, eu vejo a Bíblia falando sobre isso. Ele começa a levantar pessoas, e pessoas capacitadas. E aí se cumpre o que está em Efésios 4:11. Tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os 5 dons ministeriais. E Deus tem colocado isso em meu coração. Você falou uma coisa aí que eu acho interessante, que Deus está enviando, e esse problema Deus mostra lá em Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2, quando ele diz que levantou e designou para que fosse de 2 em 2, para um lugar que ele ainda iria ir. Isso mostra uma coisa interessante para nós, que é o quanto que ele confia em nós. Porque ele está dizendo, eu não fui lá, mas eu levantei você para ir. E a outra coisa que ele fala interessante, e é um aprendizado gigante no versículo 2, quando ele fala assim, a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Orai ao Senhor da seara para que enviasse mais trabalhadores. E aí também ele nos dá uma lição importante. Por quê? De quem é a seara? Fenomenal. É dele. É dele. Se é dele, por que eu tenho que orar? Ele está dizendo para você, líder, eu vou te mostrar o problema sempre, mas quem tem que orar por ele é você. Então assim, ele está dizendo, eu mostrei o problema, agora você clama, suplica para enviar mais. Eu acredito que é isso que você está fazendo. Você está vendo que precisa de gente, está dizendo, Senhor, eu preciso de pessoas aqui. Eu já identifiquei o que está acontecendo, mas eu preciso que o Senhor envie para a gente dar continuidade. Com certeza. E foi o que você falou. Não é centralizado, não sou eu. Não é nada sobre mim. Então assim... É tudo sobre Deus. É isso aí. Entendeu? Quando a gente entra com essa cabeça, muda tudo. Porque você vê hoje, eu não quero entrar em polêmica aqui, mas você vê hoje igrejas querendo brigar, tipo assim, eu ganho mais alma, eu faço mais isso, e cara, o reino não é para isso, o evangelho não é para isso, nada é para isso. Pelo contrário. Então, quando você já entra com essa cabeça, o resultado, na minha visão, é gigante, porque você entra com a cabeça bíblica do que é uma igreja bíblica. E eu vou te falar, cara, eu vejo pela internet, porque assim, muita gente me manda muita coisa. E às vezes eu fico assustado com
tanto de gente falando besteira. Sim. Mas aí, ao mesmo tempo, eu me alegro, porque eu vejo que tem alguém que está fazendo para o reino, Amém. como você, pastor Jonathan, mas com a cabeça certa, com a mente centralizada na Bíblia, porque é dela que nasce, então, nascendo dela, eu vou. É isso aí. E respondendo a pergunta também, o modelo bíblico é o modelo de fazer discípulos. A igreja de Antioquia tinha mestres, tinha profetas, enfim. Então, para a igreja fluir, nós estamos construindo, né, a nossa estrutura administrativa já, porque Jesus ele falou, né, para construir um prédio você precisa formar, identificar, calcular. Então a igreja ela precisa ter o planejamento. Nós temos já o nosso planejamento estratégico para a estrutura administrativa, porque não adianta ter a unção se não tiver a gestão. Precisa ter uma gestão, né? A estratégia, o olhar panorâmico, olhar a cidade que nós estamos, o número de pessoas, de habitantes, qual que são as características das pessoas que estão ali, o lugar, né? Fazer toda essa análise de campo para eu ver de que forma eu conseguirei acessar essas pessoas. E aí eu preciso acessar essas pessoas de uma forma estratégica, olhando para essas pessoas como servo. A igreja ela veio para servir, nós somos conservos, nós somos servos de Cristo, né? Eu vim para servir este local, servir esta sociedade, mostrando quem? Cristo, apontando quem? Cristo. E o modelo que nós temos estruturado, a nossa base, nossa missão, a nossa visão, os nossos valores de igreja é o modelo que nós precisamos alcançar os lares, as famílias. As famílias precisam ser alcançadas, precisam ser abençoadas dentro das casas. O senhor falou sobre do id, né, e fazer. Eu acho interessante porque Jesus fala isso, né, id fazer. E aí você pergunta, cara, como assim id fazer? Porque se eu chegar para você agora e falar, pastor Jonathan, faz esse copo aqui para mim, o senhor pode não saber fazer, mas o senhor vai correr atrás, vai correr. Como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou? Como é que faz? Ou seja, fazer dá trabalho. Dá. Então você já entra sabendo que tem trabalho. Só que esse trabalho é para o reino. E honrosa coisa é trabalhar para o reino. Trabalhar para ele. Tem gente que fala assim, Robert, tu não acha pesado? Eu, no passado, já achei muito. Mas quando eu entendi que é um privilégio ele me colocar para trabalhar para ele no reino, cara, tudo ficou muito mais leve, ficou tudo diferente. Porque, senão, tudo se torna pesado. Você se torna até uma pessoa chata. Claro, com certeza. Eu penso muito, pastor Robert, que trabalhar para o reino é algo que tem sua recompensa, o seu galardão. Deus, ele é um Deus galardoador. E agora a gente começa a olhar para as almas, olhar para as vidas. Nós estamos plantando a igreja, Jardim Primavera, Duque de Caxias. Há um índice muito grande de pessoas que nunca aceitaram a Cristo e daquelas que estão afastadas. Então a nossa oração é essa, para Deus alcançar as almas. E aí falamos de 2 etapas, né? Do que deu certo lá atrás. O que deu certo lá atrás. Intensa oração. Intensa busca. Buscar o Espírito Santo, porque por isso que é o fluir. É o Espírito Santo que fará fluir. É ele que fará andar, que crescer a igreja. Agora, quais são os modelos da igreja? Você falou, né? Da atualidade e da geração de amanhã. A gente vai olhar para qual modelo de igreja? Das mega church? Como que são montadas as mega church? Enfim, quais são o modelo das igrejas tradicionais? Se a gente for fazer uma pesquisa, as igrejas tradicionais, elas pararam de crescer. Por que pararam de crescer? A igreja tradicional, ela não mudou, não alterou em nada. Tem Deus, tem o Espírito Santo, tem santidade, mas qual o motivo que fez essa igreja parar de crescer? Então a gente olha quais são as igrejas que têm crescido atualmente. A dinâmica da igreja. A comunicação da igreja. Para cada local, eu tenho esse entendimento. Deus, ele planta ali uma igreja aqui eu não estou falando do corpo de
Cristo em geral, mas a comunidade de fé, ela é plantada para acessar pessoas específicas. E nós precisamos nos levantar com ousadia, com coragem. Falando sobre plantação de igreja, é algo que é totalmente depender de Deus. Depender do Senhor. Confiar em Deus. Preciso ter a confiança totalmente em Deus. Não removendo os marcos, os pilares cruciais e entendendo também o tempo, né? Porque quem dá o crescimento é Deus. Não estou fazendo algo para um dia, daqui a um dia, uma semana, daqui a um mês. É a paciência. Porque o dono da vinha, o dono, né, da obra, é ele que dá o crescimento à igreja. Não é o pastor Jonas que dá o crescimento, não. Mas é o Senhor que dá o crescimento. E aquilo que ele confiou em minhas mãos, eu irei usar da melhor forma. A sabedoria, a visão que ele dá, a confiança que ele dá, a autoridade que ele dá. E aí sim, nós vamos usar da melhor forma, trabalhando intensamente. Estamos focados em trabalhar intensamente, levar o amor de Cristo a Jesus, de Jesus às casas, às famílias, às pessoas, de forma muito intensa. Trabalhar intensamente. E isso não é novidade, olhando pelas experiências que a gente já viveu, né? A gente sabe que Deus ele faz. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias, maravilhosas para esse tempo, em nome de Jesus. Engraçado que a gente se assusta com algumas coisas, né? Que a gente vê na internet mesmo. E a gente tem que ser muito. Eu tenho me preocupado muito com o que eu consumo, né? Na internet. E aí acaba que eu tenho acesso ao Instagram da minha igreja, porque eu trabalho também nessa área. E aí quando eu tô logado nesse Instagram, eu vejo chegar alguns anúncios que diz assim, se você aplicar esse método, a sua igreja vai lotar em tantos dias. Aí eu fico pensando, né? Eu falei, será que tem alguém que compra? Deve ter, porque pro cara tá vendendo tem que ter alguém que compre, né? Vamos dizer assim. E aí, eu fico, assim, tudo que você falou aqui, pastor, você vai trazer uma base, não só bíblica, mas como cristocêntrica para essa igreja que o senhor está plantando. E se não for dessa forma, não tem metodologia que funcione, porque, na verdade, a metodologia até funciona, tá? Porque eu acredito que muitas igrejas usam e conseguem trazer um montão de gente para dentro. Mas aí você está assumindo um risco perigosíssimo, porque você está trazendo o povo. E se você traz o povo, você traz todos os problemas que esse povo tem. Porque, imagina só, a igreja, eu tô falando do templo físico ali, é como se fosse um edifício com uma placa escrita assim, se você tem problema, você vem pra cá que a gente tem como te ajudar. Só que se você não traz Jesus pra dentro da igreja, você não tem quem resolve esses problemas. Você só fica com esse passivo. Você traz os problemas e aí quem vai resolver? Você? Então. E aí eu vejo a preocupação do pastor Jonathan em trazer essas bases de oração, de santificação, de jejum, de palavra, trazendo Cristo para o centro dessa criação, porque ele falou aqui de João 7,37, que é esse fluir do Espírito Santo, que se você não tiver, não adianta você encher igreja nenhuma. Porque você vai encher os bancos de um monte de problema e quem realmente resolve os problemas não vai estar lá. E aí eu fico assustado quando eu recebo um anúncio desse. Aqui a gente tem uma metodologia que você vai dobrar a quantidade de membros em poucos meses. Eu fico absurdamente assustado com então, isso. eu vou deixar. Quer falar? É porque, assim, a metodologia bíblica, ela é irrevogável.
né? E atemporal. Irremovível e atemporal. Então, assim, não existe metodologia humana que possa superar a metodologia bíblica. As estratégias, eu concordo com as estratégias, tá? Existem muitas estratégias que podem ser aplicadas. Sim. Só que cada lugar existe um povo diferente, existe uma comunicação diferente, existe um acesso diferente, então precisa ser mudado, acessado, trabalhado dentro de cada lugar de uma forma. A gente vê o apóstolo Paulo, né? Ele que passou por Antioquia, passou por Filipos, passou passou pela Arábia, né? Em tantos lugares, chegou até Roma, ele se comunicava de cada lugar, cada forma. Quando ele chegou em Atos 17, ele vai falar, ó, esse daí é o Deus desconhecido em que eu prego. Então, ali foi uma estratégia que o Espírito Santo deu para ele ministrar a palavra para aquelas vidas ali serem alcançadas. Agora, não existe manual pronto. Claro que nós precisamos nos capacitar. Existem muitos simpósios, seminários, livros, literatura, com certeza, para poder nos auxiliar, pessoas que têm experiência, porque por esse caminho que você tem falado, deve ser pessoas que às vezes nem têm a experiência, não tem essa know-how para fazer isso. São pessoas que formam a metodologia e querem entregar. Porque, vamos dizer, de grandes pastores que têm grandes ministérios dentro do Brasil, fora do Brasil, aplicam muitos seminários, eles têm a autoridade para fazer isso. Escrevem muitos livros, muita literatura. Eles têm a autoridade, porque eles viveram, eles têm o tempo, eles têm a chancela. Agora, a metodologia, como todos que já passaram, é essa: oração, jejum, palavra, evangelização, culto de casa em casa. Aí cada um chama de uma forma, né? Pequenos grupos, células, culto no lar, pontos de pregação. Claro, acessar as escolas, presídios, hospitais. Esse que é o modelo do evangelho, fazer a igreja crescer, fazer discípulo, discipular, fazer pessoas conseguirem entender a visão que Deus designou e conseguir expandir, meu amigo. O que me assusta, e eu acho lindo, porque Jesus, a Bíblia é muito atual, cara. Em Mateus capítulo 6, Jesus vai tratar alguns pontos ali, faz parte do Sermão da Montanha, né? Ele vai tratar sobre dar esmolas, ele vai tratar sobre oração, ele vai tratar sobre o jejum e sobre o dinheiro. E aí, ali tem muitas lições aprendidas, muita. Mas tem uma hora que ele fala assim, ele vai falar sobre os que oram em pé nas sinagogas. Sim. Ele chama esse grupo de hipócrita. Aí a pergunta é, por que, se na época era comum orar em pé, inclusive era sinal de referência, o que Jesus está refutando ali? Já que era uma coisa comum, era um sinal de referência, Jesus está refutando a intenção do coração. Qual a intenção do coração de orar daquela forma? Por isso que ele fala, vocês estão fazendo isso por homens. Já receberam o galardão de vocês. Ou seja, quando você fala isso, o que me assusta é qual a intenção do coração da pessoa que faz isso? Porque eu tenho descoberto que a intenção do coração é o que norteia as coisas. Por exemplo, em Êxodo 33, Deus fala assim, ó, vocês fizeram o bezerro de ouro, tira os apetrechos de vocês de ouro, arranca. Usar ouro é pecado? Não. Então por que Deus mandou tirar? Porque aquilo ali se tornou para vocês, porque vocês usaram aquilo que não era para ser usado, para tornar um bezerro de ouro e criar aquilo ali para adorar aquilo ali. Já que tornou para vocês, arranca. A gente sabe que não permaneceu assim, depois o povo teve de novo aquilo. Mas, ou seja, aquilo que era um objeto de bênção que Deus deu a eles, se tornou num objeto deles pecarem. Ou seja, cara, a intenção do coração de muita gente, cara, tá muito errado por aí, porque quando o cara pega isso e transforma isso num método, sei lá, faça que
E aí que você falou é fenomenal. Às vezes o cara não tem experiência nenhuma, o sem cara não sabe experiência. nada, o cara vai lá e joga e vamos ver se É. dá certo. E, cara, o reino de Deus não é assim, não é vamos ver se dá certo. E assim, qual a intenção do coração dessa pessoa, sabe? Eu penso muito nessas coisas. Na verdade, quando Jesus está falando aí no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, ele chama esses homens de hipócritas porque eles acreditavam que por muito orarem, eles conseguiriam aquilo que eles estavam pedindo. Eles queriam mostrar para todo mundo que eles iam orar por muito tempo e Deus ia responder. E aí tinha 3 grupos, né? Não, continua aí. Não, pode falar. E aí tinha 3 grupos. Tinha os hipócritas que não, tem gente que fala que era só fariseu, porque Mateus foi escrito para fariseu, escriba e tal, e para judeu. Não era só fariseu, escriba e judeu, era para todo mundo que fazia aquilo ali. O segundo grupo, que é o que o Igor tá falando aí, era o grupo dos gentios, que ele fala, ó, não faça como gentios, porque eles usam de vão repetições e tal. É. E tinha mais um grupo ali também. O que eu vejo claramente nesse texto é que assim, ó, todo mundo tá fazendo. O hipócrita, que ali no original é para artista, para que ele coloque uma máscara, Sim. né? Que eu ia até te fazer uma pergunta sobre isso, né? Já que eu sei que o senhor também é um pregador. Eu não posso chamar de pregador itinerante, eu posso, que também prega muito por aí. É itinerante que ele faz o caminho, né? Itinerário. Porque assim, eu sou zero contra a performance. Assim, eu não tenho nada contra a performance. Por mim, eu acho até que tem que ter a performance, eu acho bacana. O problema é o exagero. Pelo menos na minha opinião. Então, o que Jesus está tratando ali, que o Igor pontuou bem, é que assim, o cara tá fazendo para chamar a atenção de alguém, cara. Assim, eu não tô fazendo para te abençoar, eu não tô fazendo para você ficar bem, eu não tô fazendo para eu ficar bem. Eu tô fazendo porque eu quero chamar a tua atenção para minha oração. Era uma metodologia, né? Eles queriam aplicar uma metodologia. Pastor, você falou que na época que você, com a sua família ainda pequena, você foi para Minas. E aí, quando vocês retornaram para Jardim Primavera. A escolha do local em Caxias de Jardim Primavera tem a ver com isso ou não? Por que Jardim Primavera? Deus. O caminho de Deus. Não tem a ver. Na verdade, eu morava um pouco distante da onde que nós estamos plantando a igreja agora. Padrinho meu de casamento, pastor Rui dos Santos, ele estava com essa igreja, estava fechada. E enquanto eu procurava em outros locais, Deus, o pastor Robert falou. Eu acredito muito que a gente não consegue entender os caminhos de Deus. Hoje, por lá, estamos fazendo a reforma na igreja, trabalhando na reforma da igreja, mas eu nunca... eu fiquei 15 anos em Vila Guarabara, né? 15 anos em Vila Guarabara, mas estou casado há 8 anos. Vamos colocar uma média assim. Há 20 anos atrás, eu nunca ia imaginar isso. Entendeu? Colocando o Já tinha passado pela sua cabeça? Tô colocando o tempo aproximado de que eu saí de Jardim Primavera, mas é um pouco distante de onde eu morava, né? Mas eu nunca ia imaginar isso. E parece que Deus está retornando o Senhor para lá. Somente Deus mesmo para fazer isso. Não moro próximo, né? Mas Deus. Não há explicação mesmo. Não há explicação. Não há explicação. Veja a mão de Deus. Eu também. Amém. Dentro dessas estratégias que o senhor falou, como que o senhor vê hoje, como eu falei aqui, o senhor tem uma cabeça bastante atual, a gente consegue perceber isso na sua fala. Como que você vai trabalhar esse caminho que as igrejas têm feito com o digital para alcançar novas pessoas, essa juventude que está o tempo todo conectada na tela? Como que o senhor pensa em fazer esse tipo de trabalho? Concordo muito com o mundo digital, através das plataformas,
do Instagram, do TikTok, de outros meios que possam ser YouTube, colocado, divulgado o evangelho. A rua mais movimentada hoje é a internet. As pessoas hoje estão conectadas 24 horas na internet. Inclusive, eu tenho feito oração toda segunda-feira, orando, abençoando a semana. Toda segunda-feira nós estamos orando 4h45 da madrugada. Então, assim, é um momento difícil, um momento pouco movimentado. Poderíamos fazer em outro momento para, se o propósito fosse chamar a atenção, de atrair mais pessoas, mas é um propósito, não é performance, é propósito. E eu tenho muito, muito, muito apreço pela comunicação digital. Nós estamos estruturando nosso Instagram para a gente alcançar pessoas. Realizaremos mesmo a evangelização através da internet. Quantas vidas hoje podem ser alcançadas, não só presencialmente, mas também online. Pessoas que às vezes não estão cultuando conosco ao vivo, mas poderão ser alcançadas online, ou depois, através de uma gravação, ou através de cortes. Eu sou totalmente a favor e acho que hoje é uma das ferramentas, falo uma para não cravar, uma das ferramentas mais poderosas de evangelização hoje. Sim. Você pode acessar as pessoas de forma até mesmo involuntária, elas serão alcançadas. Então eu concordo muito, estamos olhando com muito carinho para essa área e iremos trabalhar em cima disso. Bacana. Nesse processo que o senhor ficou 15 anos na Guanabara, e aí teve numa outra igreja, e agora começar tudo do zero, né? Porque ele falou que ele tá reformando ainda lá. Tá reformando, tá orando, tá buscando, tá esperando em Deus essas pessoas que Deus, eu creio que há de enviar para ajudar ali nessa composição do ministério. Dá medo, pastor, começar do zero? Dá. A gente precisa entender que o medo nem sempre é a ausência de fé. Jesus, ele teve medo de ir para a cruz. Tanto que ele falou: Senhor, olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas aí o que supera o medo, o receio, a confiança na palavra, a confiança na promessa? O Espírito Santo nos enche de garra. Nós estamos fazendo nosso culto domingo e segunda. Domingo e segunda. Nós estamos fazendo os nossos cultos, nossas reuniões, mesmo reformando. E a gente tá com muita vontade, muita fé, confiança, coragem, ousadia. Estamos trabalhando muito no templo, para o templo e nas ruas, nas famílias. Isso supera todo medo, porque é o amor. A Bíblia diz isso: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quando você ama almas, eu amo almas. Eu tenho amor pelas almas, eu tenho amor pelas vidas. Isso eu amo muito, muito pessoas. Eu amo pessoas, eu gosto de estar com pessoas, gosto de estar perto com pessoas. Quando você faz algo com amor, você vai enfrentar, vai superar os obstáculos. Engraçado que, na verdade, a gente fala de obra, de trabalho, né? Você falou aqui que fazer dá trabalho. E o pastor falando agora que ele faz aquilo que... Ele tá fazendo aquilo que ele ama. Sim. A gente percebe isso, né? E eu lembrei aqui que quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, os discípulos estão voltando com comida. Ele falou: você se alimentou? Você comeu alguma coisa? Ele falou: não, eu tô fazendo aquilo que meu pai me chamou, né? Então aquilo é o alimento dele. E aí, pastor, se tiver alguém vendo esse episódio que tá passando pela mesma situação, por esse desafio de ter que encarar um ministério, o pastor Robert até falou aqui em off aqui que tenho medo de fazer isso daí. Mas quando alguém mete a mão em mim e fala, eu falo: Senhor, acho que não sou eu não, hein? Que conselho o senhor daria para alguém que vai encarar uma jornada igual essa que o senhor está fazendo agora? Plantar uma igreja, começar do zero, assim... Porque o senhor falou aqui também, antes da gente começar, da caminhada de Josué. Qual é o conselho que o senhor daria para alguém que vai passar pela mesma coisa que o senhor está passando agora? O conselho que eu dou é ouvir a voz de Deus, ser sensível,
estar bem alinhado com o propósito no coração. Isso tem que surgir realmente do coração. A intenção do coração tem que ser legítima. Tem que ser algo muito legítimo. Se for algo legítimo, para ter a coragem, a confiança, crer no Senhor, ser totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Se isso estiver alinhado, aí o conselho que eu dou é seguir em frente, romper. Porque você precisa exercer aquilo que Deus te chamou, te confiou, né? Então isso não é algo que parte de nós, isso não é algo que vem de nós, mas vem da parte de Deus. Agora a atitude. É o momento de agir. Moisés, quando ele estava de frente do mar, a Bíblia diz que ele quer orar: Senhor, Senhor, Moisés, por que clamas a mim? Toca nessas águas. Tem horas que é para as águas serem tocadas. Não é mais para você ficar em clamor e oração. Então, existe o tempo do start, né? Existe o tempo da ação, do propósito, de iniciar, da ignição. Então, é esse momento. Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar. As ondas agitadas não param, mesmo quando ele manda você andar sobre as águas. As ondas agitadas não param. Pedro andou sobre as ondas agitadas. O mar estava bravio. O vento só cessou quando ele volta para o barco. Então, quem olha para o vento, a Bíblia diz, nunca cegará. Nunca cegará. Vai esperar a melhor fase, o melhor tempo, o melhor momento, a melhor hora, a melhor condição. E para iniciar, eu amo o texto bíblico. Você vai desprezar o dia das pequenas coisas? Precisa confiar. Quem olha para o vento não cegará. Nem sempre o início será com as condições favoráveis, com as ferramentas necessárias, com as condições ideais, mas se você tem uma palavra, vá debaixo dessa palavra e caminhe em nome de Jesus. Amém. E já tem data, pastor? Já tem? Nós estamos realizando já os nossos cultos. A data a gente vai fazer uma conferência de inauguração, né? Então a data a gente vai soltar em breve, mais pra frente. Mas já estamos realizando nossos cultos, já estão sendo realizados, estamos fazendo os nossos trabalhos, nossas reuniões já. Amém. Tá bom? Eu acho que deu pra bater um bom papo aqui. Eu acho que a gente ficaria aqui mais um bom tempo. Tá doido, se Jonathan, deixar já era. Pastor Jonathan, cadê O homem tem. o pessoal da produção aí? Tá pronto aí o negócio? Eu vi vocês organizando aqui. Daqui eu tava olhando. Ah, vai ser online? Muita gente comentou, né? Que bom, a gente tá querendo fazer pela internet aqui pra ver se vai dar certo. Então pode fazer. Não, a gente vai. Eu vou tocar aqui. Foi um prazer, pastor, conversar com o senhor aqui. A gente aprendeu bastante. Verdade. Eu espero que esse episódio, eu tenho certeza, na verdade, que vai abençoar muitas vidas. Amém. Porque a gente falou aqui de família, a gente falou aqui de visão de Deus, a gente falou aqui de encarar os seus medos, a gente falou de coisas muito, muito poderosas aqui. Intenção do coração. A intenção do coração. A gente tá fazendo aqui. Os 2 últimos sorteios que tiveram aqui foi pra minha família, olha isso. Pelo menos a minha família tá comigo, mano. Pastor, a gente tem um quadro aqui pra encerrar o programa que se chama Fiel até o Fim. Fiel até o fim. O que significa isso? Quem ficar até o final do programa tem a oportunidade de fazer um comentário no vídeo. E aí concorre a uma camisa. Pode ser essa aqui, que eu tô usando. Essa aqui é Only Jesus Can. Só Jesus pode. Essa básica aqui que vocês estão usando, e tem outras lá no site. Se você não conhece ainda as peças, entra lá no nosso Instagram, @usegods. A gente está nas últimas semanas da Summer Sale. Tem peças com até 30% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Não perde tempo. Eu tô devendo 2 envios, porque foi para minha família, né? Aí eu tô relaxando, né? Mas, ó, quem ganhou? Minha mãe assiste, ó. A minha mãe, cara, ela assiste todos os programas do início ao fim. E ela fica comentando, mãe, dá uma segurada aí, cara. Porque a senhora já ganhou, senão o pessoal não vai ganhar. Mas ganhou 2 vezes, não? Não, ela ganhou uma e a irmã dela, minha tia,
que é o frete mais caro que eu vou pagar até agora. Ela tá lá Cara, que é roupa. em Pra Belém? Marabá. Interior do é sul do Pará, cara. Vou te falar, Pertinho daqui. a camisa vai demorar pra chegar lá. Vai demorar, mas fez o sorteio aí? Eita! Ó, Não, é tua parente? não sei. Não sei quem é. Ó, o sorteio do último programa, do programa do Matheus, já saiu. O pessoal fez online aqui. Isabelle Vidal. Se você tá vendo o programa, só vai saber agora. Agora ficou mais difícil. Vai ter que entrar em contato com a gente lá pelo Instagram que a gente vai mandar uma peça nova. A gente vai botar aqui, ó, no canto aqui, o teu arroba do YouTube. Você vai ver. E nesse programa aqui, para participar, você vai botar hashtag fluir. Isso. Hashtag fluir. Amém. Se você eu ficou gostei, até o fim, Gostei. se você foi fiel até o fim, você vai botar hashtag fluir e vai concorrer a uma das camisas do nosso drop, que foi o drop número 1. Antes de encerrar, eu vou pedir duas coisas. As considerações finais do meu pastor Robert e que você se inscreva no canal. Pastor Jonathan, você vai olhar para aquela câmera ali e vai pedir para quem tá acompanhando, quem veio aqui só para ver o pastor Jonathan, vai ouvir o pastor Jonathan para pedir para se inscrever no nosso canal que a gente tá começando. A gente passou agora dos 100 seguidores. Eu comemorei. Opa. Amém. Comemorei. Mais alguns aí. A gente precisa de 1000. Então, Vamos chegar, a vamos gente alcançar. aos pouquinhos, pastor Jonathan, dá um recado ali, ó. Fala suas redes sociais, rede social da igreja, se tiver, e pede pra galera, quem veio aqui atrás pra ver o pastor Jonathan, pede pra seguir o canal da gente. Gente, eu quero pedir encarecidamente a vocês. Vocês sigam esse podcast que tá começando já a todo vapor, que é a galera do God Is, tá? Drops da Fé. Segue eles aí no Instagram, deve estar aqui em algum aí. lugar aqui da tela. Com certeza a galera vai colocar aqui. E segue a gente também, tá bom? Jonathan Menezes Oficial, nosso Instagram. Toda segunda-feira estamos fazendo oração. Às 4h45 da madrugada, de domingo para segunda, estamos realizando a oração. E a Igreja Fluir Oficial, tá bom? Tá lá, Jardim Primavera. Você vai seguir o nosso Instagram, vai ser muito abençoado através da nossa comunicação, das palavras que deixaremos ali. Você vai ser alcançado com a sua família. Valeu? Amém. Pastor Robert? Então, quero agradecer também, Eu que agradeço, pastor Jonathan, pastor. em nome de Deus. Amém. Agradeço. Deus te usou muito e eu quero que, assim, o meu desejo é que Deus te abençoe cada vez mais, Amém, Jesus. que te use naquele lugar, Amém, que você Pai. seja uma boca de Deus ali, Amém. que vidas sejam restauradas ali naquele lugar através da sua vida, do seu ministério, da sua chamada. Porque enquanto a gente estava conversando aqui, pela misericórdia e pela graça, Deus falou comigo sobre isso, que te levou para lá para um tempo de mudança naquele lugar. Amém, Jesus. Existem pessoas que não conseguem entrar mais naquele lugar, mas vão voltar a entrar através desse ministério, eu creio. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Que Deus te use poderosamente. Amém. Recebo, pastor Rossi. Senti até o pai aqui agora. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, você que ficou até o fim, deixa o like, comenta nesse vídeo, tem uma promoção rolando, segue a gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma força pra gente aí e a gente se vê no próximo Posso programa. mandar um beijo? Agora, Opa, agora. senão- Senão, Um beijo pra minha esposa, Ingrid. Um beijo pra minha filha, Jamile. Um beijo pros meus pais e pra toda a equipe da Igreja Fluir. Deus abençoe. Amém. valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Fui.